cajuína, cajuína, Coca-Cola, Coca-Cola, cajuína, cajuína, Coca-Cola, Coca-Cola, cajuína, cajuína, Coca-Cola, Coca-Cola, cajuína, cajuína, Coca-Cola. Estamos na residência do Dr. Sabino Coelho, que foi considerado e que é considerado um dos comunistas número 1 aqui da região. Respeito e admiração, um homem inteligente, e que está aos seus 73 anos, e nós vamos conversar com ele. Vamos saber como foi, como aconteceu aqui em Cajazeiras, o comunismo. Ao meu lado está o Humberto Dantas Cartacho. Doutor Sabino, como ser comunista numa cidade como Cajazeiras? Ser comunista numa cidade como Cajazeiras, naquela época, era ser um elemento muito visado, não só pelo povo, porque o povo não tinha consciência do que era comunismo, como ainda hoje ainda existe muita gente que pensa que comunismo é o bicho-papão, de maneira que naquela época a gente sentia-se isolado, era uma figura que estava, como se diz, quase condenada, porque tinha ideais que ainda não eram conhecidos pelo povo, principalmente pela massa pobre. Pensava que o comunismo era tomar a mulher do outro, era ser isso, ser aquilo, era o que não prestava. Hoje aqui a mentalidade do povo está mudada, né? Mas naquela época não tinha essa coisa, comunismo era assim, uma doença, um negócio que extra. Nós queremos saber que o senhor relatasse o fato ocorrido com o senhor e o padre Gervásio. Foi no dia 1º de maio que a cidade não comemorava naquela época, então estava aqui o PEBA de Campina Grande e nós subimos lá numa associaçãozinha e então convocou-se o povo e principalmente a classe operária para que esse 1º de maio os trabalhadores não trabalhassem e fechassem onde as obras que estavam em continuação. E aconteceu que o padre Gervásio, chamaram o padre Gervásio, o padre... Tinham 3 padres, parece que... Eu não sei se o Zacarias estava... Eu sei que tinha 3 padres lá. Então o padre Gervásio se entusiasmou com o negócio e queria fazer uma espécie de comício, aproveitando a onda, porque tinha uma opção de gente da classe operária. Então surgiu um atrito entre mim e ele, né? Ele disse que não era aquela batina que fazia parecer que ele não fosse um homem, que não fosse você tirar a batina. Então, acalmaram os anos, e o padre, mas ele tornou-se meu amigo e nós saímos conversando depois da reunião, de maneira que foi uma reunião boa, porque ele despertou naquela massa operária que estava lá, que o dia do trabalho era um dia que devia ser consagrado à classe de trabalhador, né? E não havia essa condição, por exemplo, de em Cajazeiras não se comemorar com dignidade aquele dia. Como o senhor sentiu a extinção do PCB em 1948? Naquela época, antes disso, aqui em Cajazeiras houve diversos movimentos. Nós tínhamos verdadeiros homens que estudavam, como o doutor Zé Jurema, que era irmão da Taci, né?
Ele era um homem muito estudioso, que conhecia o marxismo profundamente, e foi quem orientou muita gente naquela época. Tinha muitos estudantes aqui que hoje, com a continuação do tempo, foram modificando suas ideias. Mas nós tínhamos um bloco de elementos aqui que lutavam pelo partido, né? Mas que nessa complicação daquele tempo de Estado Novo, de 37 coisa, foi amortecendo. Naquela época, o doutor Cordeiro era o chefe de polícia, foi quem acalmou mais, porque tinha doutor Gineto, era um dos elementos também que fazia parte da ala avançada da juventude, e tinha muita gente. E o doutor Zé Jurema é quem guiava, porque era um estudioso, ele só vivia lendo. E nesse tempo eu não morava aqui, eu trabalhava em Curema, em São Gonçalo. O senhor fazia o quê? Eu era topógrafo. Topógrafo. Era. E então eu vivi mais de 32, vivi em São Gonçalo, Curema, depois eu fui até Pernambuco, Taparica. E naquela época o nosso povo ainda era assim meio desconhecedor do que era o problema. Em 47, em 47 houve eleição, eu morava nessa época em Curema. Eu fui candidato a deputado estadual. Naquela época a gente podia ser candidato a deputado federal e estadual. Mesmo participando do mesmo partido? Tanto que Prestes foi candidato a senador na mesma época em diversos estados. Ele foi eleito senador por 3 estados. Ele escolheu o Rio de Janeiro, mas ele foi eleito por 3 estados naquela época. E eu fui candidato. Em Curema eu tirei, parece que, se não me engano, 200 e tantos votos. O doutor Sabino, existia mais alguns líderes comunistas, além do senhor aqui em Cajazeiras, na época? Existia Severino Costa, que era um mecânico, que foi ele um dos também que trabalharam muito pelo partido em Cajazeira, e João Lé, e outros. Tinha alguns estudantes. Agora não me recordo bem do nome deles, mas naquela época havia a juventude pensava muito, né, nessa parte. Hoje a juventude pensa mais em dança, em brincadeira. Naquela época a juventude avançava mais, era mais consciente dos problemas nacionais. Queríamos que o senhor falasse sobre o fato ocorrido no comício do candidato a senador Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi candidato a senador. Ele trouxe até um aparelho para televisionar, parece que... naquele tempo o aparelho era local. De maneira que Chateaubriand, naquela época, ele veio para Paraíba com aquele... Era o dono da televisão. Era o dono das cadeias de jornais e tudo, da televisão. Então ele veio para Cajazeira e então algumas pessoas, eu e outros, nós fizemos uma manifestação aí, ainda fomos a Augusto Mendes, que era um dos seguidores do PDS, eu não sei, PSD. Eu sei que nessa época ele era um dos grandes baluartes aqui, mas nós fizemos uma manifestação, a polícia ainda veio, ainda aqui me prender, mas depois Otacílio era o prefeito naquela época e... Mas o comício não tinha começado, mas mesmo assim tinha muita gente e o senhor queria passar ao meio pessoal com o carro, né? E por isso foi que ocasionou tudo aquilo, aquela coisa toda, né? Eu vim aqui de casa. Sim. Quando eu cheguei ali em Álvaro Marques, então ainda não tinham botado ainda sinal de trânsito fechado. Eu entrei, eu vi uma caminhonete, eu entrei. Quando eu entrei, Luiz Guarda
mandaram que eu parasse, mas não tinha sinal de coisa. Nada avisando que ia haver algum comício ali? Não, o povo estava chegando. Estava chegando, mas já estava eles querendo proibir o trânsito, mas não tinha sinal ainda de trânsito fechado, né? Eu entrei. Quando eu entrei, foi quando a polícia chegou e mandou que eu afastasse. Eu disse que não havia razão para eu afastar, porque não havia sinal de trânsito. Então Luiz guarda, eu perguntei, Luiz, já tem sinal? Ele disse, não, estava fechado agora. Foi quando a polícia botou o revólver em cima, o tenente... Em cima do senhor? Não sei com quantos soldados. Aliás, eu tive ainda um Leitão, por exemplo. Mas a intenção disso era prejudicar o comício ou não? Era não, só... eu ia passando porque papai mora do outro lado, né? Eu ia daqui para ir para o outro lado, né? Agora, se eu soubesse que de fato o trânsito estava fechado, não podia passar. Claro, não ia passar. Não ia passar, né? Mas não tinha nada de bom, eu vou passar. E aconteceu que houve esse burburinho todo, a polícia botou revólver em cima de mim, o delegado e tal, e inclusive o Leitão teve muita coragem, porque o Leitão foi quem tomou a frente, eu ia com a mulher, e aliás eu estava até com o revólver embaixo. Mas quando o soldado quis puxar a porta, o Leitão fechou a porta. Aí então eu saí de marcha ré já por outro canto, porque a multidão já era grande, eu não podia mais passar. Foi preso alguma vez? Já foi atuado alguma vez? Não, preso eu não fui. Não fui porque eu fugi aqui de Cajazeiro. Dois dias, eu estava fazendo um serviço de agrimensura no município de Bento Navarro. Eu estava lá quando se deu a Revolução de 34. Então, 64. Então eu vim para aqui, mas vim meio escondido, né? E fui para São Gonçalo. Eu tive uma sorte que quando eu fui para São Gonçalo, encontrei 3 caminhões cheios de policiais que eles iam de Curema para Cajazeiro, né? Eu ia até com chapéu de couro e botei um pano aqui que é para não ser conhecido, e eles me encontraram de São Gonçalo na estrada de Curema já. Mas o senhor estava manifestando alguma coisa? Não, eu estava fugindo. Estava fugindo? Estava fugindo. Estava só fugindo, não estava manifestando nada? Não tinha nenhuma manifestação em prática? Não. Então eu estava fugindo. Quando eu cheguei numa casa para onde eu ia, eu demorei aí uns 2 dias ou 3, quando de Souza, eu era muito amigo do Tabeliano de Souza, Chico Gadelha, e ele mandou me dizer que a polícia estava me procurando. Avisou? Avisou. Então, eu de Souza saí às 11 horas da noite desse ponto que eu estava, passei em Zé Leite aqui nas areias, e de Zé Leite eu fui para uma propriedade que a gente tem, o papai tinha no município de Iraúna. Agora, senhor Sabino, o senhor fugiu de quê? Eu fugia porque eles estavam caçando o que era de comunista, né? Eu então, eu estava incluído, naquele tempo eu fazia parte do comitê estadual. De maneira que eu era elemento que estava, como se diz, para ser agarrado, né? E eu fugia. Eu não ia me entregar assim como de graça. Senhor Sabino, aquele fato que seu filho apareceu numa revista Veja, o que foi que aconteceu? Aqui foi o seguinte, foi logo depois da Revolução. Então a revista Veja, explorando esses fatos, diz, olha, tem um senhor, tem 3 filhos. Um chama-se Carlos Marx, outro se chama Máximo Gortes e outro se chama José Miar. Muita gente não conhece propriamente assim, José Miar, mas José Miar foi o comandante da defesa de Madrid, na Revolução de 37. Estava no campo da França. De maneira que isso, muitas vezes, eu não sei se tem prejudicado ele por aí afora.
Mas, de qualquer maneira, fica avisado, né, o nome. Tem um até que trabalha na dele, que é o José Meia, economista. Ele tem sentido a pressões. Eu tive preso em Recife. Max. Mas vai vivendo. A sua intenção era homenagear os grandes homens. Não é, e hoje não, você sabe que não há mais essa pressão. Qual a mensagem o senhor daria aos jovens que estão ingressando agora no PCB, o Partido Comunismo Brasileiro? Eu acho que o Partido Comunista, ele se desvirtuou da sua luta. Hoje no Brasil existe 3 ou 4 facções. Existe o PCB, o PC do B, o MR8 e outros. Eu acho que isso é um esfacelamento do movimento que ainda se deixa para brigar depois que tiver no poder. Cada um tem seus pontos de vista, e então lute pelo aquele idealismo. Mas lutar atualmente com o ponto de vista porque você está errado, isso só favorece a quem? Favorece a reação. Porque a reação é que o partido nunca esteja união. É a finalidade dele. Tanto que eu mesmo, eu hoje não faço parte porque eu vi que a luta estava se degenerando. Então, me aguardo, não perdi meus pontos de vista, mas... Mas, dê licença, o senhor vê o Partido Comunista Brasileiro agora, atualmente, degenerando? Não é degenerando, eu acho que todo o conjunto de comunistas no Brasil, todos os elementos, deviam estar unidos. Eu acho que essa dispersão de ponto de vista, de ideia, isso devia ser para outra coisa, para outro momento, quando eles estivessem mais fortalecidos, lutassem. Mas lutando agora favorece a quem? A reação. O que é a reação? O que é um partido fraco? E ele é fraco se esfacelar. Ele pode ser forte, unido, mas esfacelou, torna-se fraco. Esse meu ponto de vista. Estou sabendo nosso agradecimento ao senhor e a sua última mensagem. A minha última mensagem é que essas novas eleições, que aliás eu não sei bem qual o caminho que vai ter, porque finalmente umas eleições que o povo se impressionou mais com eleições locais para governador, quando o nosso principal objetivo é a Constituinte, né? Eu não sei, por exemplo, nós vemos candidatos que vão com a votação até grande, mas que esses homens não têm capacidade de serem constituintes. Eles podem ter capacidade para outras coisas, mas não para constituir. Inclusive deve ser um elemento que tenha uma certa compreensão de maneira que é ideal. Eu agradeço muito a essa gentileza de vocês, porque finalmente hoje são poucas as pessoas que se impressionam, que veem no elemento mais velho, um elemento que dá sua contribuição. E os seus conhecimentos? O que eu tenho a dizer é agradecer a vocês, essa gentileza, e muito obrigado. Continuar a ser comunista, né? Eu não vou deixar. Né?